Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Nós estamos aqui agora em 2019. Então, feliz 2019, feliz ano novo para todos vocês. E hoje a gente está aqui para gravar um vídeo para responder as perguntas que vocês nos mandaram no Instagram a respeito de viagem. E também para responder outras dúvidas, outras particularidades de como a gente planeja as nossas viagens. Dar as nossas dicas para vocês. As perguntas do Instagram a respeito de viagens. Nós estamos indo viajar para o Marrocos e nós colocamos lá no Instagram a caixinha, o inbox para vocês fazerem as perguntas que vocês gostariam de saber a respeito de como a gente viaja, como a gente faz roteiros, enfim. Eu anotei aqui as perguntas de vocês, a gente vai responder a maioria delas e também vai responder algumas outras curiosidades da nossa vida a respeito de como a gente se planeja para viajar, enfim, tentar dar o maior número de informações possíveis a respeito de viagem. Lembrando que é a nossa forma de trabalhar aqui em casa, é a forma que a gente planeja, a forma que a gente cria as nossas estratégias e tudo mais, que é oriundo de outras dicas também, de outras pessoas e tudo, né? Então, acho que vai servir para vocês também definir as dicas e as estratégias de vocês, não é um pouquinho da nossa, um pouquinho de coisas que você lê na internet, livros, enfim, pegando as suas particularidades também, porque como essa parte de planejamento de viagens é uma coisa muito importante, você não pode delegar essa responsabilidade a um livro que você lê, a um canal que você acompanha, né? Então você pega informações, o máximo de informações que você puder e você acaba desenvolvendo a sua própria. Então a gente está aqui para passar como a gente trabalha, como que a gente faz, desde a parte do planejamento e tudo mais, a criação do roteiro, as compras e tudo. E você adapta a sua própria vida, né? Sim, você adapta a sua realidade. Bom, a primeira pergunta, que foi uma da que a gente mais recebeu, é como juntar dinheiro para viajar. Muitas pessoas perguntaram se a gente compra o passeio, compra a viagem e daí divide, ou se a gente junta esse dinheiro para daí escolher o lugar aonde vai viajar, como que é feito esse processo. E eu confesso que esse processo, quem tem mais as rédeas nas mãos é o Lipe, que cuida da nossa finança, né, que encabeça a nossa finança aqui em casa. E é claro que tudo foi sentado, né, amor, e conversado junto, quais seriam os tópicos mais importantes da nossa vida financeira. E viajar pra gente é uma desses tópicos que são importantes. É uma coisa muito importante pra gente a parte de viagem, né? Como muitos de vocês sabem, a gente não tem planos para ter filhos, então os nossos filhos são as nossas viagens. Então, como a Má comentou, nós temos o nosso planejamento financeiro, onde a gente tem objetivos de médio, de longo e de curto prazo. No caso, parte das nossas viagens são objetivos de curto prazo. Então, dentro desse globo financeiro e tudo mais, a gente define uma parcela dos nossos ganhos mensais destinados à viagem. Então é assim que a gente funciona. Então todo mês nós fazemos as nossas retiradas para os nossos benefícios de médio e longo prazo, ainda que sejam coisas que vão ser daqui 5, 10, 15 anos. E a gente também retira a nossa parcela para as nossas viagens. Então dentro desse orçamento que temos para viagem, a gente define as nossas possibilidades para depois escolhê-las. Então a gente não vai definir que a gente vai para as Maldivas, sabendo que o nosso orçamento é insuficiente para ir para as Maldivas, Sim. Entende? Então a gente faz as nossas poupanças para as viagens, dentro do que a gente tem poupado para a viagem, a gente define para onde a gente vai. Mas independente, todo mês sai do nosso salário uma porcentagem que é destinada exclusivamente para a viagem. É óbvio que se você passar por um sufoco, alguma coisa que aconteça inesperadamente na sua vida financeira, esse dinheiro daí é revertido para esse outro fundo, digamos assim. Mas ele tem um destino certo de viagem, então todo mês a gente
reserva esse dinheiro. Essa parte financeira, a gente acredita que é uma base fundamental dentro de um relacionamento, né? Além de outras coisas, mas é muito importante que você tenha a parte financeira bem estruturada. Então, se você quiser um vídeo específico de como a gente organiza a nossa parte financeira, como que a gente faz isso, a gente pode mostrar nossas planilhas, como é feito e tudo mais, então só você escrever aqui nos comentários. A gente pode fazer também um vídeo exclusivo para essa parte financeira de casal, porque é muito, muito importante. Exatamente. Bom, e a segunda pergunta que vocês mandaram é como escolher o destino? E eu confesso que realmente não é uma coisa fácil de se fazer, né? Esse mundão tá cheio de lugares lindos para conhecer e a gente tem uma lista infinita também, né? De possibilidades. Bom, mas o nosso caso agora, para esse mês de janeiro, para Marrocos, nós queríamos comemorar o nosso 1 ano de casados. É. A gente está fazendo 1 ano de casados agora, dia 22 de janeiro. Isso mesmo. E a gente tem um objetivo que é todo ano que a gente for celebrar mais 1 ano de casados, a gente vai o quê? Viajar. Bom, a gente quer viver uma experiência comemorando o nosso aniversário de casamento em lugares que tenham culturas bem distintas e que seja uma viagem que eu digo assim, impactante, né? Que vá somar culturalmente pra gente, e a gente escolheu o Marrocos. Essa escolha, já que a gente tem um mês definido, que é o mês de janeiro para nós, ela vem no seguinte processo. A gente coloca no Google quais são os destinos que estão mais baratos nessa época, né, em janeiro, e dentro dessa lista que te aparece, né, a gente foi até jogado para um site chamado TUI, que é um site de viagens daqui da Inglaterra. Ele deu várias opções de lugares que estavam mais baratos para essa época do ano. Então, o que você precisa fazer? Pesquisar cada um desses países, como é o clima, né, nessa época do ano, e se liga com o que você quer viver, porque não é porque é inverno naquele país que não seja gostoso de ir para aquele lugar, né? Você pode conhecer a neve, ver uma cultura completamente diferente no inverno, tá? Mas, por exemplo, para nós apareceu Grécia, apareceu Turquia, apareceu Espanha, que são lugares muito ligados à natureza, à praia, e janeiro é uma época de chuva nesses lugares, né, de muito frio, de vento, então ele não é tão proveitoso, ele tá na promoção, mas você não vai conseguir extrair o melhor desse país nessa época. Então, ticando essa lista de países, a gente ficou entre Marrocos e a Tunísia, né, e daí o segundo passo foi fazer o quê? Foi pesquisar sobre esse país, e a gente fez essas pesquisas com base no YouTube, vendo vídeos tanto de brasileiros quanto de estrangeiros. Por que de estrangeiros também? Porque normalmente os brasileiros eles batem cartão nos mesmos países, então países um pouco mais exóticos fica mais difícil de encontrar vídeos falando sobre. Eu vou deixar uma lista para vocês tanto dos canais brasileiros quanto dos canais estrangeiros no qual a gente usa para fazer essa pesquisa. E daí, na verdade, assim, vai muito do que você quer viver naquele momento, né? Não é porque a Tunísia é pior que o Marrocos que a gente escolheu o Marrocos, né, vida? Na verdade, o Marrocos foi nos encantando, né, com o que ela tem para oferecer, e janeiro era uma época muito boa de ir, na verdade, porque nós gostamos muito do Marrocos, no sentido de conhecer o deserto do Saara, também viver essa experiência, andar a camelo, e em janeiro não é tão calor, né? Então, assim, chega a ser um ponto positivo para um país que no verão você vai pegar aí em torno dos seus 42 graus, que daí chega a ser insuportável, ainda mais para quem mora em países frios como a gente, né? Acho que respeitando a ideia de viver uma experiência transformadora, uma experiência de uma cultura completamente diferente, foi o que fez a gente pesar mais para Marrocos, a nossa balança em relação à Tunísia. A Tunísia é maravilhosa também, mas, como a Má comentou, é um contato mais forte com a natureza, bem praiano, bastante resorts, enfim. Já Marrocos é uma cidade meio caótica, completamente diferente, e vai proporcionar pra gente essa experiência no deserto do Saara. A gente vai estar com a ideia de ter uma noite nesse deserto e tudo mais, no meio do deserto. Então acho que vai ser uma experiência bem diferente mesmo do que a gente já viveu. E acho que de uma forma resumida, essa questão de como escolher o destino, a gente pode colocar alguns passos. O primeiro dele, uma coisa básica, vocês com certeza já sabem, que é definir o objetivo, mas poucas pessoas fazem.
Então define seu objetivo, porque o despender de energia que você vai ter depois, pesquisando, que tem que ter muita pesquisa, ele vai ser direcionado, entende? Então você define o objetivo, você define seu orçamento, verifica o que você tem de orçamento para despender, para gastar nessa viagem, e depois é muita pesquisa, que nem a Má comentou, é ver vídeo no YouTube, é pesquisar em Google, pesquisar em sites de viagem, buscar promoções. Tem um aplicativo bem legal, que eu vou colocar a tela aqui do celular para vocês acompanharem junto. Provavelmente alguns de vocês já devem saber, então vamos lá. O nome dele é Skyscanner, então você pode pesquisar voos, de repente você está na pira de, vou viajar para onde estiver dentro do meu orçamento, estou com orçamento, o que tiver barato eu vou viajar. Então, você vai em Explore aqui embaixo, Everywhere, Explore Everywhere, você coloca da onde você está saindo, a gente vai colocar aqui London mesmo, para qualquer lugar, como está aqui mesmo, e eu vou ter férias no trabalho, por exemplo, em abril, então selecionar esse mês inteiro. Ele vai mostrar para a gente aqui, por exemplo, para onde dá para a gente viajar a partir de Londres. Ele coloca United Kingdom, é o país, e mostra as cidades que tem aqui dentro. Esses preços são ida e volta, Luxemburgo, Espanha, por exemplo. Então o preço está bom, eu tenho o sonho de conhecer, não sei, a Romênia por 36 pounds, ida e volta em abril. E aqui aparecem as cidades. Então vocês podem fazer a mesma coisa quando vocês têm a data definida, vocês têm um orçamento, mas vocês não estão com ideia de onde ir. Então vocês vão lá, abrem o aplicativo, faz essa pesquisa para qualquer lugar, ele vai mostrar as possibilidades que vocês têm. Então é bem legal também. E o objetivo de viagem, que o Felipe fala que você tem que ter em mente, ele é no sentido de eu quero viajar para fazer compras, eu quero viajar para descansar, eu quero viajar para conhecer um lugar, outras culturas. Porque, por exemplo, essa viagem que a gente vai fazer para o Marrocos, eu acredito que a gente vai voltar mais cansado do que foi, fisicamente. Né? Porque nós vamos atravessar o deserto, a gente vai andar a camelo, as Medinas são todas feitas a pé, então levem isso em consideração. Olha, eu quero relaxar, quero descansar, não quero ficar batendo perna. E é claro que tem destinos que você consegue fazer as duas coisas, até mesmo para o Marrocos, né? Porque primeiramente a gente ia só para Marrakech, ia ficar num resort e tipo, ia dar uma passeadinha e voltar, mas a gente foi se apaixonando tanto pela cultura que a gente falou, não, vamos viver isso no fullest, né? Viajantes raízes. Enfim, essa é as nossas... A próxima pergunta é como montar um roteiro? Eu amo montar roteiro, assim, até quando a gente morava em Maringá e a gente ia pra Londrina. Uma cidade próxima, né? Pra quem não conhece. Que é 1 hora de Maringá, eu montava um roteiro. Eu acho que o roteiro ele é fundamental quando você vai viajar, porque ele otimiza o seu tempo. Então você já sabe o que você vai conhecer, já sabe o que o país tem para oferecer. Então você não fica naquela tipo, tá, e agora que a gente viu esse museu, vamos para onde? Vamos fazer o quê? Vamos dar uma olhada no Google que tem aqui perto. Então, como montar um roteiro? Assistir muitos vídeos. Eu até coloquei aqui uma frase que eu uso para muitas coisas na minha vida, que é: um homem inteligente aprende com o próprio erro e um homem sábio aprende com os erros dos outros. Então, assista vídeo de outras pessoas, leia blogs, para que você veja o que as pessoas passaram de bom e de ruim naquele lugar. E ainda, vocês vão ver que algumas coisas que é legal para alguns não é legal para você. Então, estão falando de tal jardim lá no Marrakech, que é super legal, vale muito a pena. A gente vê o vídeo, não gosta daquele lugar, não acha que é tão interessante pra gente, não entra no roteiro. Então, por isso que não serve você pegar um roteiro pronto de uma outra pessoa, né? Porque o que é pra ela interessante, talvez pra você não é. O que a gente faz? A gente determinou as datas em cada lugar, porque a gente não vai ficar só em Marrakech. A gente vai para outra cidade também, que é uma cidade chamada Fez, e vai fazer um passeio, que é o passeio que te leva de Marrakech a Fez, né, atravessando o deserto do Saara. Então a gente coloca no roteiro as datas, né? Então dia 1, 2 e 3 estaremos em Marrakech, 3, 4 e 5 em outra cidade, e assim você vai colocando as datas para cada cidade que você vai ficar. Você vê o tempo, porque, por exemplo, vou chegar em Marrakech na metade do primeiro dia. O que eu consigo encaixar nessa metade do primeiro dia? Então, você vai pesquisando os lugares que você vai, mas também vai vendo os horários de funcionamentos. Nem tudo abre em todos os dias, tá? Tem lugares que não fecham de final de semana e fecham de segunda-feira, por exemplo. Então, é importante que você busque isso também. Depois que eu normalmente vou colocando na lista tudo que a gente quer ver.
tudo que a gente gosta, que a gente acha legal e a gente quer ver. E depois eu vou organizando ele por dias. Como que eu organizo por dia? Tudo que fica próximo de uma mesma região, porque otimiza o seu tempo. Você não vai do norte ao sul da cidade para ver uma coisa ou outra. Então você faz a região sul toda num dia só. Enfim, você vai dividindo por proximidade as coisas também. Né, vida, que mais que a gente faz de roteiro aqui? No nosso roteiro eu coloco algumas palavras mais usadas na língua daquele país, não porque eu vou me comunicar naquela língua, mas porque todo país que você vai como estrangeiro, eu sinto que você é mais bem tratado se você pelo menos se esforça em dizer oi, eu não falo a língua, né? Então essas frasezinhas básicas como help. Acho que você acaba ganhando muito as pessoas. Sim. Você demonstra um pouco de humildade, que você está se esforçando para falar a língua da pessoa, assim como vai um estrangeiro no Brasil e a pessoa fala alguma palavra em português e a gente já cria aquela afinidade, entende? Sim. Então acho que essa questão das línguas também é importante, é legal, você acaba criando uma conectividade ali mais forte, consegue um desconto maior em alguma compra, enfim. Sim. E também no nosso roteiro antes de chegar no país, também entra dentro do nosso roteiro, que é como que eu saio da minha casa e vou para o aeroporto, quais os horários, qual que é o trem que eu pego, aqui no nosso caso, né? Qual que é o ônibus que eu pego. Eu coloco também o valor do dinheiro no país que a gente vai, para sempre ter em mente que aquele valor vale tanto no dinheiro do país no qual eu estou, né? Então, o dirham, que é o dinheiro deles, uma libra vale em 12 dirhams, então a gente consegue ter ali sempre à mão o valor para também, quando você for fazer as suas compras, você ter uma ideia, porque às vezes o número é pequenininho e você esquece da conversão, né? E existem várias coisas que a gente está aprendendo sobre Marrocos, que a gente pode falar também, fazer um outro vídeo específico de Marrocos. Que, por exemplo, a gente não pode entrar com dinheiro de Marrocos em Marrocos, é fora da lei, né? É um crime, você não pode fazer isso. Assim como essas dicas, vão existir outras inúmeras dicas que a gente vai fazer para vocês também de um vídeo específico para Marrocos. Essa questão do roteiro, pessoal, é muito importante, que é planejamento, entende? Existem frases que falam, as pessoas nunca têm tempo para planejar, mas têm dinheiro para refazer. Então, quanto mais tempo a gente gastar, óbvio que tem uma linha tênue também, né? Você não vai ficar o tempo todo planejando, estudando e não agir. Mas quanto mais tempo a gente planeja, se a gente gasta um bom tempo planejando, a execução vai ser feita com mais eficiência, entende? Tem até uma frase bem famosa, eu vi num vídeo hoje que fala, se eu tivesse 3 horas para cortar uma árvore, ia gastar 2 horas afiando o machado. Então é muito importante isso, torna mais eficiente, porque dificilmente a gente vai voltar para o Marrocos. Tem tantos lugares para a gente ir que, dificilmente voltaremos para o Marrocos. Não que impossível, mas dificilmente. Mas a pesquisa ela é muito importante também no sentido de que cada país que você vai, existem regras diferentes, né? Até mesmo o Marrocos, ele é um país mais machista, com regras diferentes para mulheres. Então até isso a gente estudou, né? Como é que funciona isso lá, no sentido de, tipo, quem vai fazer a barganha? Normalmente, se a gente estiver em casal, né, eles vão conversar diretamente com um homem. E eu interromper, né, essa conversa, para eles, não é bem vista. Não é uma coisa bem vista. Então é importante você estudar um pouco da cultura local, porque você que é o diferente dentro do país dele, então você deve o respeito à maneira no qual eles vivem, né? Porque se você achar que você vai mudar o país, né, naquela uma semana que você vai, isso não vai acontecer. Então é importante que você respeite a maneira deles de viverem também. E uma coisa muito importante que a gente viu, muitas pessoas falam inglês, falam espanhol, francês, outras línguas, mas procura entender que o brasileiro, ele é extremamente bem recebido no mundo inteiro. Um primo meu deu uma dica em que ele viaja demais. E ele falou, Felipe, você não é europeu, não me chega falando inglês, como se eu falasse inglês, né? Enfim, lá você é brasileiro, você vai ser extremamente bem recebido, ainda mais na África, né? Tão explorada pelos europeus. Então, fica essa dica também, nós somos brasileiros e somos extremamente bem recebidos no mundo inteiro, o que é diferente de um americano, de um europeu, por exemplo. Então, essa é uma dica muito importante para nós brasileiros. Outra coisa que eu quero dizer para vocês que eu acho enriquecedor fazer antes de viajar para um país que você nunca foi é conhecer a cultura, e nesse caso a gente fez uma pesquisa bem bacana a respeito da religião local,
né, para que você vá entendendo um pouco daquele costume, né, de como as pessoas vivem, por que elas fazem, né, determinado, o que elas fazem, né? Então, assim, a gente já está indo com uma base sobre a cultura local, né? Claro que a gente vai aprender muito mais na prática, mas estude sobre aquele país. Até o Felipe estava falando sobre os países europeus que exploraram aquele lugar, né? A gente estava lendo também sobre isso, sobre os franceses que estiveram lá, toda a exploração. Quando que Marrocos ganhou a independência, como foi o processo, quem foram os responsáveis e tudo mais. Então tudo isso vai dar mais profundidade na viagem que você vai fazer. Quando você estiver lá, você vai ver uma coisa, entender toda a história daquilo e tudo. E não só ter passado por aquilo. Então eu acho assim, a minha dica que fica aqui é que você viva a experiência de viajar. Viva essa cultura, sabe? Em inglês a gente fala embrace, né? Abrace essa oportunidade cultural que você está tendo. Por mais que, assim, ali no fundo da cabeça fica falando assim, mas é preconceito deles, eles são machistas, eles são racistas. Viva aquela cultura, né? Você não mora naquele lugar, você está experimentando aquilo. Então, eu acho que deixar-se permear por aquilo vai te transformar e vai te dar um novo olhar sobre até as suas coisas cotidianas, né? Então, viva realmente a experiência de experimentar comidas novas, né? De se desafiar, porque, por exemplo, eu já tenho até medo de andar a cavalo, de camelo, então estou eu aqui morrendo de medo, mas vou me permitir experienciar isso, né? Então, assim, viva intensamente a viagem que você vai fazer. Bom, pessoal, então o nosso vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal, de se inscrever no canal, de curtir o canal. E deixar suas perguntas, se você quiser que a gente responda coisas específicas sobre Marrocos ou sobre financeiro, como o Felipe falou, a gente fica muito feliz de fazer esse vídeo para vocês também, tá bom? Obrigada, tchau!